E aí galera, Alessio Bernardo com mais uma videoaula de Android. Essa videoaula aqui, eu estou programando para que ela seja curtinha, certo? No máximo 10, 15 minutos, que a gente vai aprender como é que funciona a arquitetura, como é que está organizada a arquitetura do sistema operacional. É uma aula conceitual, não tem nada de prática hoje, mas é muito importante que vocês identifiquem, aprendam esse conteúdo para que vocês possam entender como é que funciona o Android. Certo? O Android foi feito em Java, mas ele roda em cima do Linux. Então, como é que funciona? O que cada camada gerencia? Então, é muito importante, por quê? Porque isso vai diferenciar o programador do excelente programador. O excelente programador, do excelente desenvolvedor, ele conhece bem a arquitetura da plataforma que ele está desenvolvendo. Então, se der algum problema de incompatibilidade ou conflito de hardware, ele sabe qual é a camada que ele vai ter que acessar para tentar resolver esse conflito, certo? Então é muito importante que vocês saibam esse conceito, né? Algumas pessoas acham muito sacal aprender isso, mas é muito importante, é de suma importância que vocês aprendam isso, certo? Poucas pessoas param para estudar arquitetura realmente, ok? E é bem simples. A gente tem um gráfico aqui, eu tenho um gráfico que eu baixei na documentação do Android, está até aberto aqui. Se eu vier aqui em deixa eu fechar e abrir de novo. Quando eu abro aqui a documentação, é aquele mesmo site, certo? Lá da internet, se você procurar no Google download da documentação do Android, você vai conseguir baixar esses arquivos. Mas lá no site online, né, naquele site do Android, você pode vir aqui em DevGit, What is Android? Quando você clica, ele vai aparecer aqui, ó, a arquitetura do Android, certo? Que é isso que eu vou falar para vocês hoje. O Android, ele está aqui dividido em camadas e eu vou explicar um pouco sobre cada camada, o que elas fazem. Olha só, o Android ele está rodando em cima do kernel do Linux. Então o kernel do Linux está representado aqui com esse quadro, com esse retângulo vermelho. Linux kernel. O kernel do Linux é responsável por gerenciar a maioria dos drives, ou na realidade quase todos os drives, se não todos os drives do sistema da máquina, né, do hardware da máquina. Então, do hardware de celular. Aqui a gente pode ver que ele é responsável por gerenciar o drive de vídeo, o drive da câmera, o drive do cartão de memória, o gerenciamento de energia, o drive de áudio, o drive do Wi-Fi, o drive do keypad, né, que é o teclado do touchscreen, né, da própria tela touchscreen. Então, quando você vê aí que a gente procura em alguns fóruns, tal celular do Android, ele agora está habilitado uma função para que ele possa receber o tipo de conexão Wi-Fi N. Ele também agora está com uma funcionalidade, receber um upgrade do hacker que faz com que ele filme em Full HD, né? E o que esses caras fazem? Eles mexem no Java? Não. Eles vão aqui no kernel do Linux e fazem uma alteração no drive da câmera, colocando essa funcionalidade extra, habilitando esse recurso. E como o Android é um sistema operacional aberto, que roda em cima do Linux, então as pessoas que têm conhecimento em Linux, sabem programar o Linux, programar com o Linux, eles têm essa funcionalidade, fazem com que você possa ter essas funcionalidades extras, né? Que muitas delas são adotadas pelo pessoal do Google, e aí elas tornam-se oficiais em atualizações posteriores, certo? Então, essas são a alçada, né, do kernel do Linux. Em cima do kernel do Linux está a camada que trabalha em paralelo, né, às bibliotecas e o Android em si, certo? As bibliotecas elas nos provêm alguns recursos como o banco de dados, SQLite, WebKit, SSL, o Framework Media, né? E outros recursos como esses que vocês podem ver aqui, certo?
Paralelo a essas bibliotecas está propriamente dito o sistema operacional, que é a máquina virtual da Alvi, que é uma máquina virtual que foi criada pelo pessoal do Google. Ela foi modificada, né, para poder rodar as aplicações, né, para poder acessar esses recursos, trabalhar com interatividade entre o Linux, as bibliotecas e outros recursos disponíveis, e também estão as bibliotecas, né, de processamento, certo? Acima dessa segunda camada, que a gente pode dizer, estão os frameworks de aplicações, que são, na realidade, as classes, né, que são os gerenciadores de atividade, gerenciador de janela, né, os content providers, os systems views, né, o gerenciador de localização, gerenciador de notificação, gerenciador de recursos, gerenciador de telefones e o gerenciador de pacotes. Quando nós programamos, fazemos alguma aplicação em Android, a gente vai ver que toda classe que a gente vai fazer, ela vai herdar de uma classe que é Activity. E quem vai gerenciar essas atividades, que são atividades, cada classe extende de uma classe chamada Activity, que é uma atividade. E a atividade tem um método que executa alguns recursos que fazem com que o sistema possa ser montado, né? O layout da nossa tela possa ser montado. Quem vai gerenciar essas telas, essas aplicações, essas atividades é o gerenciador de atividade. Beleza? Acima dessa última camada, dessa penúltima camada, está a última camada, que são as camadas de aplicações, que são os programas propriamente ditos, né? Os homes, os contatos, o telefone, o browser, os antivírus e as outras aplicações. O que acontece com a arquitetura do Android? Você vê que são várias camadas que trabalham trocando mensagens, é um sistema distribuído, certo? Então, quando você estiver fazendo aqui a sua camada de aplicação, que você vai entender que existem uns recursos que vão ser acessados e não podem ser acessados diretamente pela sua aplicação. Você vai precisar chamar um programinha, né, um recurso que está numa outra camada, e aí você vai ver que é uma troca de mensagem mesmo. Eu preciso de um texto. Então o texto, as boas práticas da programação dizem que eu não posso colocar o meu texto dentro da minha classe principal. Eu tenho que armazenar um texto numa classe específica, fazendo com que esse texto vire um recurso, e quando eu precisar daquele texto, eu chamo essa classe específica, esse arquivo específico, acessando a chave que está apontando para o meu texto. Ou seja, para o meu recurso. Se eu preciso de uma foto, eu não posso colocar uma foto embutida, né? Não é bom que eu coloque uma foto embutida dentro da minha classe principal. Eu tenho que fazer com que essa foto seja um recurso. E aí eu coloco esse recurso numa determinada área e pela minha aplicação eu acesso esse recurso. Isso é muito importante, por quê? Porque quando eu vou disponibilizar esse recurso, pode ser usado tanto pela minha aplicação quanto por qualquer outra aplicação. Porque existem os gerenciadores. Qualquer aplicação que precisar daquele meu recurso, seja uma foto, seja um vídeo, seja uma classe completa com seus métodos, eu posso acessar esse recurso de qualquer uma das minhas aplicações. Basta que eu tenha o código de acesso dela, né? que eu saiba o nome do método, a assinatura desse método, beleza? Mas isso daí a gente vai explicar mais na frente. O que eu quis mostrar para vocês hoje é como é que funciona, qual é o conceito da arquitetura do Android, como é que funciona o Android, como é que ele está distribuído, quais são as responsabilidades de cada camada, certo? E aí quando a gente for eu vou explicar a hierarquia das pastas, como é que a gente acessa os recursos, como é que a gente armazena recursos, por que os recursos têm que ser separados, para que a gente possa armazenar, e vocês vão entender o porquê que foi dividido entre camadas e não só um sistema embutido que fosse fechado
Justamente para a grande vantagem disso é para aumentar a colaboratividade, né, a interoperabilidade dos componentes, né, que eu posso acessar esses recursos e esses componentes de onde eu precisar, certo? Mesmo sem eu ter desenvolvido esse recurso, beleza? Então, como eu falei, aula somente conceitual, não tem nada de prática hoje, mas que vocês possam não se resumir nessas informações, possam buscar entender como é que funciona, e aí vocês vão poder fazer qualquer coisa. Vocês vão poder chegar aqui e mudar aqui o jeito que esse gerenciador de atividade trabalha, mudar aqui a minha aplicação nativa. Olha, eu quero agora embutir um drive de câmera com um recurso melhor, com um aumento de zoom digital, com outros efeitos na câmera. Então, você sabendo como é que funciona toda a arquitetura, você personaliza o sistema operacional do jeito que você quiser. Beleza? Então, um abração, até a próxima videoaula. Tchau.